vamos falar a história de Reginaldo Rossi, rei do brega. Rei do brega, Reginaldo Rossi tem origem em uma família humilde dos Coelhos. O rei tem origem em uma humilde família recifense do bairro dos Coelhos. Os pais naturais são Porfírio Rodrigues e Maria das Mercês, mas os pais legais são Adalgisa Rodrigues e Ivan Batista dos Santos, com quem foi morar no Rio de Janeiro, aos 4 anos, após perder o pai. Seu Porfírio era artista cômico, sapateador e cantor. Guardava com orgulho recortes de jornal nos quais aparecia, mas a relíquia foi perdida em uma das cheias do Recife. Quando Reginaldo tinha 13 anos, perdeu também a tia e voltou à cidade natal, junto com a avó Antônia. É da matriarca o sobrenome Rossi. A paixão pela música deve-se a uma prima, estudante de música e responsável pela trilha musical dos estudos escolares de Reginaldo, e pela apreciação da música instrumental, persistente até o fim da vida. Conhecido por cantar músicas que animavam os bares e as chamadas festas brega, o cantor Reginaldo Rossi, um pernambucano de voz icônica, é amado por milhões de brasileiros mesmo depois da sua morte. Dono de um carisma inigualável e um repertório de dar inveja, contendo muitas músicas autorais. Reginaldo é um dos maiores cantores brasileiros de todos os tempos. Reginaldo Rodrigues dos Santos nasceu em Recife, Pernambuco, em 17 de fevereiro de 1943. Assim como muitos famosos, Reginaldo teve origem humilde. Eu nunca passei fome, minha família sempre trabalhou, mas éramos pobres, relatou Reginaldo Rossi ao ser perguntado sobre a sua origem. Antes de se tornar cantor, Reginaldo cursou engenharia civil por 4 anos, e até deu aulas de matemática em escolas da rede pública de Recife. Eu comecei a fazer curso superior, e eu gosto de aritmética, e gosto de trigonometria, disse Reginaldo ao ser perguntado sobre esse detalhe inusitado da sua vida. O estilo de Reginaldo Rossi era muito inspirado em Elvis Presley e nos Beatles, de quem ele era muito fã. Uma prova disso é o início da carreira do cantor, que se deu em pequenos shows de rock em boates recifenses. Em 1964, ele formou um grupo juntamente com amigos, chamado The Silverjets. No ano seguinte, Reginaldo iniciou a sua carreira solo com o lançamento do primeiro disco, e emplacou seu primeiro sucesso, a música O Pão. Estava para o Nordeste, assim como Beatles estava para o mundo. Eu comecei a Jovem Guarda em Pernambuco, no Nordeste. Eu me arrisquei, eu usei a primeira calça sem prega, aquelas calhambeque, passava na rua, os caras falavam, Vanderleia, olha a Vanderleia, e depois todo mundo usava. E aí você optou pelo romantismo e resolveu sair do Silverjets? O Silverjet acabou. Aí eu saí para cantar solo, aí estava na época do Trini Lopes, aí eu tocava muito de guitarra, coração de melão, 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 né? Lá, bamba, bamba, sabe, La Cucaracha e aquelas coisas todas muito latinas. Aí eu compus uma música chamada O Pão. Olha, nunca mais eu quero saber de você, mais um broto eu encontrei, diz que eu sou um pão. E essa música foi sucesso nacional antes de ser gravada. Aí o rei da juventude não era o Roberto Carlos, era Sérgio Murilo. Aí o Sérgio Murilo veio uma vez aqui e ouviu a música. O que é essa música? É um sucesso. E eu nunca ouvi no Rio. Aí gravou. Olha, nunca mais eu quero saber de você, pois o imenso amor que eu lhe dediquei, você não ligou e nem sequer notou. Olha, você maltratou meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me sem dizer adeus. Mais um broto eu encontrei que diz que eu sou um pão, que me entregou todo o seu coração, que nunca mais vai ser de outro alguém. Nos anos seguintes, Reginaldo Rossi começou a integrar a Jovem Guarda e até abria os shows de Roberto Carlos. Contudo, a partir de 1970 o cantor mudou seu estilo e começou a cantar o famoso brega. Convidado a definir os motivos para tal mudança, Reginaldo disse que música é música. Música não tem esse negócio nem de brega nem de chique. Eu gosto de Beethoven, de Mozart e gosto de Valdir Soriano, declarou Reginaldo em uma entrevista concedida. No início da sua carreira, Reginaldo Rossi fazia sucesso apenas no Nordeste, mas em 1987 ele lançou a música Garçom, o seu maior sucesso, que explodiu em todo o país e o lançou para outros locais do Brasil. Como é que foi feita Garçom? Olha, foi a primeira música que eu fiz
que não foi para mim. Normalmente eu componho para mim, sabe? Eu não sou muito de estar compondo, não. Mas eu estava, um certo dia, estava estourado, e chegou um amigo meu que pediu para fazer, ele estava com problema de feira, ele não ganhava para fazer feira, e estava levando chifre da mulher, isso é uma história verídica, e pediu para fazer uma música de sucesso para ele explodir. E eu escrevi O Garçom, e dei para ele, e no dia da gravação, um dos produtores geniais que existem no Brasil ou no mundo todo, disse, você não vai gravar porque a música é muito brega. Aí eu gravei e eu vivo ganhando do garçom, trabalhando o garçom. Eu chego no aeroporto do Galeão, ou no Salgado Filho, ou, sabe, as pessoas, ou em Congonhas, dizem, ô garçom, nem mais o Reginaldo Rossi. Olha lá o garçom. Então o garçom foi uma felicidade. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Uma que eu gosto, garçom do bar. Em toda a sua carreira, Reginaldo ganhou diversos prêmios por seu êxito musical. Foram eles: 14 discos de ouro, 2 discos de platina, 1 disco duplo de platina e 1 disco duplo de diamante. Além disso, estima-se que Reginaldo Rossi tenha vendido, ao todo, 20 milhões de discos. Em 2008, o cantor se aventurou na política, concorrendo ao cargo de vereador pelo município de Jaboatão dos Guararapes. Porém, Reginaldo não conseguiu se eleger, tendo sido votado por apenas 717 eleitores na época. Já em 2010, na eleição seguinte, ele tentou novamente, dessa vez concorrendo a uma vaga de deputado estadual por Pernambuco. Na ocasião, Reginaldo Rossi conseguiu pouco menos de 15 mil votos, o que foi insuficiente para sua eleição. Quando perguntado sobre qual religião lhe arrebatara o coração, Reginaldo respondeu: Deus, somente Deus. Segundo o próprio Reginaldo, ele tinha uma alimentação desregrada, comendo muito pouco. Eu como muito pouco. Eu não gosto de comer. Tenho preguiça de sentar para comer. Eu não como quase nada, eu como arroz, feijão e abacaxi, nada de regime. Às vezes eu passo uma semana sem almoçar. Nem me lembro que tinha que almoçar, declarou Reginaldo em uma entrevista. Cigarro para quem trabalha com a voz não é muito bom. E aqui a gente tem a lei que não pode fumar em lugar fechado. Tudo bem que a gente tá no seu camarim, né? É. Olha, eu sou do tempo que galã fumava, né? Era chique. Pronto, aí eu queria ser o galã. E nunca senti problema nenhum. Acho que no dia que eu sentir, talvez eu pare. Eu tenho até vontade de parar. Mas como eu não sinto nada, então... Porque vê uma coisa, eu como muito pouco. Eu não gosto de comer, eu tenho preguiça de sentar no restaurante para comer. E tem gente que adora comer. Eu acho até bonito. Eu não como quase nada. Eu como arroz, feijão e abacaxi. Até as comidas lá no Nordeste, sarapatel, mão de vaca, sarrabulho. Eu não como nada bode, eu não como carneiro, eu não como... E nada de regime. Aí, às vezes eu passo uma semana sem almoçar. Uma semana? Uma semana, nem me lembro que tem que almoçar. Outro fato marcante sobre Reginaldo Rossi era o seu vício em cigarro e jogos de azar. Eu tomo um cafezinho a cada 2 minutos, e um cigarro também. Já no final de semana é uísque mesmo, do bom, declarou Reginaldo. Eu sou do tempo que galã fumava, não é? Pronto, aí eu queria ser um galã. Nunca senti problema nenhum, e acho que no dia que eu sentir talvez eu pare. Eu tinha até vontade de parar, mas como eu não sinto nada, não parei, disse Reginaldo Rossi sobre o vício em cigarro. Cigarro para quem trabalha com a voz não é muito bom. E aqui a gente tem a lei que não pode fumar em lugar fechado. Tudo bem que a gente tá no seu camarim, né? É. Olha, eu sou do tempo que galã fumava, né? Era chique. Pronto, aí eu queria ser o galã. E nunca senti problema nenhum.
Acho que no dia que eu sentir, talvez eu pare. Eu tenho até vontade de parar, mas como eu não sinto nada, então... Por causa do vício na jogatina, Reginaldo não conseguiu acumular patrimônio. Segundo a sua família, ele não deixou dinheiro algum como herança. Meu pai, como administrador, era péssimo, ele só sabia cantar, disse Roberto Rossi, filho de Reginaldo. Reginaldo Rossi faleceu no dia 20 de dezembro de 2013 aos 70 anos, apenas 11 dias depois de ser diagnosticado com câncer no pulmão. Ainda segundo o filho de Reginaldo, Roberto, em entrevista ao apresentador Geraldo Luiz, por causa da situação financeira precária, todas as despesas com o funeral do cantor foram doadas por outras pessoas. A gente ganhou o jazigo e todo o funeral. Tudo, contou Roberto. Apenas 8 meses após a morte de Reginaldo Rossi, a sua esposa Celeide, de 67 anos, também morreu. Segundo Roberto Rossi, a sua mãe, que tinha problemas no coração, morreu de saudades. Essa é a história de vida e morte do Rei do Brega.